Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus em Betsaida recebe um cego. Ele representa um povoado que está cego para as coisas de Deus e por esta razão é usado como massa de manobra pelos poderosos. A alienação desse povo é tamanha que para abrir os olhos deste homem, Jesus precisa retirá-lo daquele meio alienante. Quando vivemos numa comunidade ou sociedade alienada, cega, a tendência é ser igual e, portanto, achar isso normal ou se acomodar. Somente quem está fora consegue enxergar essa situação de alienação. Meus irmãos e irmãs, Jesus se compadece da alienação desse homem e o toma pela mão. O gesto de tomá-lo pela mão significa que Jesus é solidário com os que estão nesta condição. Ele o toma pela mão e o leva para fora. Jesus retira as pessoas de uma situação de opressão e miséria causadas pela cegueira. Fora dessa realidade, a pessoa pode ver a realidade com o olhar de Jesus. Por essa razão, Jesus coloca a saliva nos seus olhos, como fez com o homem surdo que vimos no outro trecho do Evangelho. A partir de então, ele começa a ver o mundo de outra maneira. Mas não é algo que irá acontecer num passe de mágica. Trata-se da verdade de um processo, pois toda conscientização se dá em processo e não de uma hora para outra. Por isso ele vai enxergando aos poucos, por etapa. Primeiro ele vê os homens que parecem árvores que andam. Ele ainda não tem clareza da realidade, mas está começando a enxergá-la, ver as pessoas à sua volta, que são tratadas como objetos inanimados. Numa outra etapa, ele enxerga nitidamente. A consciência foi recobrada. Ele enxerga a realidade como de fato é agora, com o olhar de Jesus. Depois volta a enxergar a recomendação de Jesus não entres no povoado. Isto é, não volte à situação de alienação de antes de cegueira. Os rumos de sua vida, meus irmãos e irmãs, mudaram. Ele agora tem outras atitudes. Viverá numa outra realidade que não se assemelha mais à dos alienados cegos para as coisas de Deus. Esta proposta do Evangelho nos ajuda a sermos uma igreja consciente da nossa missão evangelizadora e a buscar na nossa missão ajudar os outros a abrir os olhos e a perceber e ver Jesus na realidade da vida. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos dou, meu Deus, com todo amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós,
Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.